Qual o texto áureo da ceia? Qual o texto que a gente mais lê sobre ceia? 1 Coríntios 11, né? Só que hoje nós vamos ler 1 Coríntios 10. Você sabia que fala sobre a ceia? No capítulo 10 fala sobre ceia também. Mas eu queria de uma perspectiva nova. Capítulo 10, versículo 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E versículo 17, nós vamos ler. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido nessa manhã aqui. As tuas misericórdias nos foram renovadas por essa manhã. Cada manhã ela se renova. De fato, as tuas misericórdias não têm fim. Carecemos dela ao abrir os olhos pela manhã, Senhor. Não há mérito em nós homens. O Evangelho não é meritocrático, Senhor. É pura bondade e amor do Senhor. E nessa manhã nós nos deparamos com a sua misericórdia. E por ela e tão somente por ela que nós não somos consumidos. O Senhor consegue se relacionar conosco por conta da misericórdia. O Senhor consegue se contentar com o pouco que te ofertamos por conta da misericórdia. Obrigado por ela nessa manhã. Nós estamos aqui diante da maior manifestação de misericórdia do Senhor, que é o corpo e o sangue do seu Filho. Sim, Pai, somos fruto do penoso trabalho do nosso irmão mais velho, do primogênito da nossa família. Ajuda-nos a entender, Pai, todas as realidades espirituais inerentes à ceia do Senhor. Que o hábito, o costume não nos tire a realidade espiritual da ceia, Senhor. Que a repetição não roube de nós a realidade espiritual da ceia. No nome de Jesus, Senhor. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós vamos voltar para esse capítulo e faço menção do que Paulo cita no capítulo 11, que muitos comem sem discernir o corpo de Cristo. E por vezes essa afirmativa fica embotada no nosso entendimento. O que é discernir o corpo? O que é não discernir o corpo? O capítulo 10, nesses dois versículos, Paulo nos ajuda. Que no versículo 17 ele vai dizer assim: porque nós, embora muitos, leia o que está escrito aí, por favor. Somos o quê? Eu queria que você pensasse nessa afirmativa. Embora muitos, somos unicamente um pão. Aqui é uma região de muitos cozinheiros e cozinheiras, pessoas que sabem fazer massa. O pão deriva de uma massa. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse pão, antes de se tornar pão, ele era trigo, grão de trigo, com todas as suas características individuais, com todas as propriedades individuais.
E para esse trigo virar pão, ele teve que passar por um processo de moagem, um moinho. O moinho triturou ele na menor partícula possível. E quando isso ocorre, o grão perde suas características. E esse grão é misturado com milhares e milhares e milhares de outros grãos, que todos moídos se tornam aquilo que nós chamamos de farinha de trigo. Na igreja, muitos esquecem que eles foram moídos e querem manter as suas características pessoais. É o meu jeito, é que eu acho assim, que eu penso assim. Ele tem muita dificuldade de se misturar. Ele quer manter as suas características e propriedades individualizadas. Ele não deu conta de se tornar farinha, quanto mais pão. O processo é muito simples, mas é necessário para virar pão. Se nós acharmos que podemos viver na vida da igreja, mantendo nossa individualidade, nossas características humanas, nós não somos pão e nós não discernimos o corpo de Cristo. Paulo afirma que nós fazemos parte de um único pão. É um único pão. Vocês que fazem massa, vocês sabem como é que funciona esse processo. Você estende, você coloca a farinha ou numa forma ou numa mesa, normalmente uma mesa de pedra para ficar mais fácil. E quando bate um vento? É bom, né? Quando bate um vento, que a gente está metendo na farinha. É chato, né? Muitos irmãos são assim. A mais pequena tempestade sai de perto. Não aguenta passar por dificuldade junto com os demais, que ainda mantém sua característica. Aí você vai fazer um processo interessante. Você vai colocar água. E aí você começa a vencer o sólido, né? Vira uma massa. Vira uma massa. Sova, 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 sova. Porque o desejo é esse mesmo. É fazer com que aqueles milhares de minúsculos grãos de trigo que se tornaram farinha se tornem agora uma só massa. Esse é o objetivo. Tem muita gente que se comporta na igreja como pão integral. O pão integral é uma confusão você fazer ele. Porque no pão integral você mistura farinha e grão inteiro. Quando você começa a amassar essa massa, os grãos inteiros, eles são tão metidos que eles começam a sair da massa sozinhos. E é uma confusão você colocar de novo na massa. Não é assim, irmãos, que fazem pão integral? Quantos na igreja é assim, né? Você começa a apertar, 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 ele espirra. Ele espirra, ele não aguenta. Porque o bonitão quer ser ele. Ele quer preservar suas características. Às vezes tomando a ceia do Senhor, achando que isso é certo. Qual é a possibilidade desse pão voltar a ser caroço de trigo? Qual a possibilidade? Sabe qual a possibilidade de eu me dividir de vocês, me apartar de vocês? Tem que ser a mesma possibilidade desse pedaço de pão voltar a ser trigo. Você tem que pensar assim acerca do teu irmão. Nós nos tornamos um só pão. É um só pão. A ceia do Senhor tem que ter o significado espiritual para nós. A natureza espiritual da ceia tem que nos tomar. Não mais possibilidade para a gente se apartar. Eu deixei de ser grão de trigo. Eu sou pão. O grão de trigo caiu na terra, ele morreu.
E ele não ficou mais só. Produziu essa quantidade e numerosos. Se o grão verdadeiro morreu, quem somos nós para querer manter nossas naturezas pessoais? Que sejamos pão nessa manhã, que conservemos nossos corações, que nos livremos toda forma de divisão, que o Senhor preserve nossos corações unidos, que ao cear com teu irmão nessa manhã, com tua esposa, você declare que é um pão com ela, porque assim a glória do Senhor virá sobre nós, porque a ceia ganhará significado verdadeiro para todos nós. Amém? Abençoamos, Senhor, assim como Paulo nos disse, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, Senhor, é a comunhão com o seu sangue e com o seu corpo. E com os meus irmãos eu me tornei um só pão, indivisível, Senhor, inseparável, sem nenhum espaço para manter minhas características humanas como um grão isolado no meio de uma massa de trigo. Me livra, Senhor, por amor do teu nome, que sejamos pão, um só pão, para a glória do seu nome. Amém.